Pronto, a ideia hoje é a gente trabalhar com alguns projetos básicos com Arduino, tá? Que a ideia é pegar, acho que eu já até falei para vocês, acho que eu cheguei a trazer aquele robôzinho logo na primeira aula. Pronto, aí só relembrando, essa placa aqui é a placa Raspberry, né, que a gente acaba utilizando ela para fazer todo o processamento, na verdade da solicitação, porque a inteligência artificial quem acaba fazendo é na nuvem, sendo que quando a gente quer fazer a interface com mais componentes e módulos de hardware, né, por exemplo, motores de corrente contínua, drivers, a gente acaba usando Arduino. Não é que a Raspberry Pi não faça, ela faz também, que ela tem a GPU para isso. Sendo que o Arduino ele possui mais bibliotecas na internet para trabalhar com qualquer módulo que você quiser. Eu quero fazer o controle de infravermelho, tem biblioteca para Arduino. Quero fazer reconhecimento de voz, tem biblioteca para Arduino. Você quer fazer uma leitura analógica, aí você consegue fazer com Arduino porque ele tem um conversor analógico digital, diferente da Raspberry Pi que não possui. Não quer dizer que você não consiga fazer, mas aí você precisa fazer um circuito auxiliar para isso, né, que eu já fiz. Mas os propósitos são diferentes. Não é que uma placa é melhor que a outra, não é que a Raspberry Pi é melhor que o Arduino, nem que o Arduino é melhor que a Raspberry Pi. Os propósitos são diferentes. Então elas, inclusive eu uso no projeto do robô com inteligência artificial as duas placas, né? Porque, por exemplo, o Arduino tem mais proteção contra sobretensão, sobrecorrente, que pode acontecer com esses servos, tá? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com esse servo aqui e ele travar, que pode acontecer, né? Topar alguma coisa e travar, o que é que acontece com a corrente elétrica? Quem sabe? Quando você tem o eixo do motor travado, o que acontece com a corrente elétrica? Aumenta. E se aumenta a corrente, você pode danificar os componentes que estão ligados no motor. E o Arduino ele tem proteções que desligam o Arduino automaticamente. A Raspberry Pi não. Se tiver uma sobrecorrente, vai queimar. E ela é cara, né? Então, por precaução, eu faço apenas a comunicação, a troca de mensagens. E aqui eu posso usar um LED, um botão, algo assim, bem simples que não vai ter problema com corrente. Que aí eu aproveito várias GPIO, né, que inclusive a gente vai usar. Vai aproveitar esse mês aí para a gente fazer os projetos. E aqui, ó, aqui é a Arduino Mega, tem 53 pinos digitais e 16 pinos analógicos, tá? Então a gente acaba aqui fazendo, na verdade, 54 pinos, por quê? Porque é de 0 a 53, então o 0 conta também. Apesar que o 0 e 1 a gente acaba não usando, por quê? Porque quando você vai fazer a comunicação de qualquer microcontrolador, né, com o computador, você precisa de 2 fios, ou melhor, de 2 portas, né, 2 canais de comunicação. Um para transmitir dados e outro para receber dados. Então, o pino 0 e o pino 1 acaba sendo que dedicado para isso. Não quer dizer que você não consiga usar. Sendo que no momento do carregamento do código, esses pinos serão usados. Então, para evitar, a gente acaba não usando, tá? Então, quando você conecta aqui, ó, né, você conecta no computador, ele vai usar o pino 0 e o pino 1 do Arduino, tá? Então, a ideia hoje, eu vou falar um pouco sobre o Arduino, a gente vai fazer... vou falar sobre o Arduino, depois a gente vai fazer um projeto de reconhecimento de voz, aí vocês vão fazer a montagem. Também, acho que esse projeto eu não fiz, que é controle com infravermelho. Eu fiz esse projeto aqui. Controle com infravermelho, não. Então, por exemplo, se você quiser controlar qualquer coisa com controle remoto, basta você clonar os códigos que tem aqui, jogar no Arduino e o Arduino controla qualquer coisa, né? A gente vai controlar os LEDs, mas você poder controlar a lâmpada, poder controlar o motor, poder controlar... eu quero controlar o ventilador agora, que não tem... Pode controlar o ventilador, qualquer coisa que você quiser, tá? Você pode fazer controle remoto, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tem ou não? Você balançou a cabeça dizendo que tinha.
Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Coloquei aqui, deixa eu ver aqui, só focalizar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu deixar foco aqui direitinho. Pronto. Ó. Isso aqui é o Arduino Mega, tá? Ó, se você, é melhor vocês virem para cá para vocês verem, né? Eu vou mostrar aqui nessa direção. Se vocês quiserem ver, vem para cá, tá? Para esse lado aqui. Ó, então aqui é o Arduino Mega. O Arduino Mega, ele possui, como eu falei, né? Vou até pegar aqui esse cara para orientar aqui. Ó, o Arduino Mega, ele possui 16 entradas, né, analógicas, tá? Que vai da 0 até a 15. Qual é a função da entrada analógica? É fazer leitura de sensores que variam analogicamente. Então, por exemplo, os dados que... Na informática, tudo... Nós trabalhamos com dados, né? Inclusive, a gente fala que essa área é a área de TI, que é tratamento de quê? De informação. E informação é o quê? É um dado que tem um significado. Por exemplo, se eu falar 25, o que é 25? Número é um dado. Agora, se eu falar 25 graus Celsius, o que é 25 graus Celsius? A temperatura. Então, é o mesmo dado, sendo que eu dei um significado para esse dado. Então, esse dado se transformou em uma informação. E uma informação ela tem um significado. Então, quando você está fazendo aqui a leitura de entrada analógica, você está lendo dados analógicos, que variam analogicamente. Um exemplo desse é a temperatura. Porque a temperatura ela pode variar de 0 até quanto? Não é? 0, 0,1, 0,125 graus. 0... Então, dependendo dessa variação, 30 graus, 30,25. Então, você tem infinitas temperaturas, dependendo da resolução que você quer. Agora, o estado analógico de um botão, ou melhor, o estado de um botão, só tem dois, que é pressionado ou solto. O estado de uma porta, só tem dois, que é o quê? Aberto ou fechada. O estado de... que eu falei do botão, falei de uma porta, de um sensor, deixa eu ver se eu tenho aqui um sensor de presença. Se eu tenho um sensor de presença aqui. Eu acho que eu não trouxe o sensor. Aqui, trouxe. Então, o sensor de presença, ele fornece um sinal digital. Por quê? Ou tem presença, ou não tem. Então, ele via ou 0 ou 1. Não é digital. Digital é quando você tem estados finitos. Nesse caso, são dois. Analógico, você tem estados infinitos, como no caso da temperatura. Então, você tem infinitos valores. Aqui não, aqui é 0 ou 1. Você tem dois. Tá? Então tem situações que você pode ter 3, né? Então um sinal binário é um sinal digital com 2 saídas possíveis. Um sinal ternário é um sinal digital com 3 saídas possíveis. Um sinal quaternário é assim sucessivamente. Você consegue dizer exatamente a quantidade de estados, ou seja, os níveis que o seu sinal pode ter. Tá? Então, um sinal analógico, uma entrada analógica, é para fazer a leitura, né, aqui desses tipos de dados. Quais são os sensores que eu posso fazer essa leitura? Então, um sensor que nós podemos fazer a leitura na entrada analógica é um sensor LDR. O sensor LDR é um sensor... Pode passar aí. Um sensor LDR é um sensor de luminosidade. Então, por exemplo, aqui, nessa capinha aqui, você tem um elemento chamado cádmio. É um elemento químico, cádmio. É um elemento químico que varia a sua resistência conforme a luminosidade. Então, se a luminosidade, por exemplo, da forma que está aqui, está alta, a resistência dele é baixa. Se você apagar a luz, a resistência dele vai lá para cima. Só para você ter uma noção de variação, se a luminosidade estiver, como está agora, né, alta,
Você tem ali 1K, 500 ohms, mas se a luminosidade tiver 0, ou seja, escuridão total, ele pode chegar a 70K. Então veja que ele saiu de 500, de 1K para 70K. Então você consegue, né, fazer essa variação. E como é que você faz essa leitura aqui? Você faz uma associação de divisor de tensão, ele é o resistor variável, é uma fotorresistência. Então você faz uma associação com o resistor de 10K, ou de 100K, ou de 1K, depende do seu projeto, tem que calibrar para o seu projeto. E com essa associação, você consegue fazer a medição da tensão. Então, por exemplo, aqui nessas entradas analógicas, cada entrada analógica é como se fosse um medidor de tensão. E a partir do momento que a luminosidade varia, a tensão varia. Tá? Tem vídeos que eu explico, né? Inclusive eu acho que no Tinkercad já explicando, eu acho que até para vocês eu já expliquei isso, não foi? Da variação dessa tensão analógica. Eu cheguei a explicar para vocês? Pronto, se eu não expliquei, tem vídeo lá no canal mostrando. Mas variou a luminosidade, varia a resistência e varia a tensão lida. Tá? E aqui eu tenho o conversor analógico digital, que nada mais é do que o Arduino, através desse conversor analógico digital, ele faz amostragem de sinal, de leituras, e essas leituras são armazenadas aqui no Arduino. Esse conversor analógico digital, perceba que a informação, o dado gerado no sensor LDR é analógico, sendo que toda placa, toda máquina computacional armazena informação digitalmente, exatamente. Quem falou? Está armazenando de forma digital. Isso quer dizer que aqui é infinito, mas se você quiser armazenar aqui, você tem que converter para uma formação finita. E como é que você faz isso? Você faz através do processo de amostragem. E esse processo de amostragem visa fazer uma correlação de um valor analógico para uma informação binária, uma informação digital. Por exemplo, vocês já viram aquela representação de vários zeros e vários um? Pronto, aquela representação ali quer dizer que cada palavra binária, por exemplo, se eu tiver 000, 000 vai corresponder a 0 graus. 0001 vai corresponder a 5 graus. E assim você vai ter uma correlação para o seu projeto. Então você sabe que se você armazenou 0001, quer dizer que a temperatura lida é 5 graus, por exemplo, tá? Então você faz uma correlação, tá? De forma específica, isso lá na teoria de amostragem, né, de tratamento de dados, é chamado de captação, amostragem, quantização do seu sinal. Você está padronizando, é como se fosse uma regra de 3. Você faz assim, isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso. E você diz isso para o seu Arduino. E o Arduino ele sabe que aquela sequência de zeros e uns representa uma determinada temperatura. Tá? Toda informação que trafega no computador, que trafega no Wi-Fi, que trafega no Bluetooth, é transmitida uma sequência de zeros e uns. Beleza? Pronto. Então aqui é o sensor LDR. Tá? Então, aqui na entrada analógica digital serve para isso. Você pode ler aqui, como eu falei, o sensor LDR, pode ler potenciômetro, tá? Você pode ler diversos tipos de sensores. Aqui em cima, nessa parte daqui, você tem a pinagem de potência. Essa pinagem de potência, você vai ter aqui uma entrada VN, que é para receber a alimentação. Essa entrada VN, por exemplo, se você quiser alimentar o Arduino com a bateria de um carro, você pode alimentar por aqui. Essa entrada VN, ela recebe de 6 a 20 volts, sendo recomendado pelo fabricante alimentar de 9 a 12. De 9 a 12 é a tensão recomendada, tá? Então, você pode alimentar por aqui, e aí você pode aplicar seu projeto no robô, como é o caso. Você pode aplicar seu projeto no carrinho, porque ele pode receber tensão variável de bateria, né? Na verdade, assim, tensão contínua, mas que você pode ter um range de 6 a 20 volts.
Não pode passar desses limites, porque se você estiver chegando perto de 20, você pode sobreaquecer o Arduino. E se você estiver abaixo de 6, o Arduino vai enfrentar instabilidade, ele não vai funcionar corretamente, tá? Aqui eu tenho GND, que significa o que GND? O terra. Eu tenho 5 volts, que significa o que aqui? Esse 5 volts. Ele está fornecendo 5 volts aqui para o seu circuito. Então, enquanto VN, o Arduino está recebendo a alimentação, os 5 volts ele está o quê? Fornecendo. Para que ele está fornecendo esses 5 volts? Para quê? Vai ser usado aqui. Vai ser usado nos componentes que funcionam com menor tensão. Por exemplo, aqui esse sensor, ele possui 3 pinos. GND, VCC e o sinal. De onde eu vou alimentar esse sensor? Do Arduino. Esse módulo de reconhecimento de voz, ele tem GND, VCC, TX e RX. De onde vai vir a alimentação dele? Do Arduino, tá? Lembrando que o Arduino não é focado para fornecer potência, né? Ou seja, se eu tiver um motor, o ideal é que eu utilize uma fonte de tensão externa, uma fonte de alimentação externa. Agora, esses módulos consomem o quê? Pouca corrente. É diferente desses motores aqui, ó. Diferente dessa bomba, né? Ó, essa bombinha já consome uma corrente maior. Então não é legal você conectar na alimentação do Arduino. Você vai conectar os GNDs, sinal, né? Mas a alimentação não. O motor também, ó. O motor ele consome uma corrente maior também. Então não é bom você alimentar no Arduino. Aí você normalmente usa em conjunto com um driver, né? Uma ponte. Então normalmente você utiliza dessa forma. O servomotor também não é recomendado você fazer a alimentação com Arduino. Você normalmente faz a alimentação externa. Agora, se você vai usar apenas um servomotor desse, ou 2 ou 3, aí você pode alimentar no Arduino. Mas se você vai usar vários, já não é recomendado você usar no Arduino, tá? No caso, alimenta em outra fonte e conecta ele ao Arduino. A fonte, aqui ele tem 3 pinos, GND, VCC e sinal. O VCC você conecta na fonte externa. Todos os GNDs do circuito devem ser o mesmo. Todos os GNDs do circuito devem ser o mesmo. De fonte externa, do Arduino. Tem aquele negócio que você falou que é sobre ele receber tensão, ele mandar a tensão, né, a corrente, e o terra, no caso. Então aqui, ó, essa é a pinagem de potência aqui. Então, por exemplo, para o seu circuito funcionar, ele vai precisar ser alimentado, ele vai precisar de energia. E é essa energia quem vai fornecer o Arduino. Para o sensor de presença, para o módulo de reconhecimento de voz, para o sensor. Eita, isso aqui é porque está imantada, né? Não sei se você já viu aqui. Ó. Vocês sabem como montar? Só uma curiosidade aqui. Sabe como montar uma chave de fenda? Alguém sabe? Vende um negocinho no quadradinho que você colocasse dentro aí. Não, mas se você estiver no meio do mato, só tem fio, e aí como é que você faz? Pronto, eu fiz isso no Senai. Você pega, aprenda aí, você pega o fio, enrola, faz várias espiras, e aí você conecta, dá um curto. Aí, agora pode dar um curto, tá? Você dá um curto agora pode dar um curto na bateria de um carro. Aí uma espira circulado por uma corrente, no seu interior vai ter o quê? Um campo magnético. Aí monta. Agora, é claro, é diferente de um processo desse, né? Que aí o fabricante ele já projetou para isso. Isso é porque quando você está trabalhando em circuitos eletrônicos, às vezes o parafuso cai num espaço que o seu dedo ele não encaixa. Aí você vai lá e ó. Ou então, que é o mais usado, você... Deixa eu ver aqui, não tem nenhum parafuso não, né? Tem nenhum parafuso não. Mas aqui você, por exemplo, tem um furo que fica lá embaixo. Você quer encaixar essa placa lá embaixo. Aí você vai aqui, ó, e né, faz esse processo, tá? Mas enfim, fechando esse parênteses. Aqui você tem VN, que é para alimentar o Arduino de 6 a 20 volts. GND, que é o terra, né, de todo o circuito. 5 volts
que é para você alimentar os componentes, não é? Tem 3.3 volts, tem circuitos que tem componentes que funcionam com 3.3 volts. Por exemplo, tem o ESP826601 que funciona com 3.3 volts. Tem esse sensor RFID que funciona com 3.3 volts, tá? E com 5 volts também. Tem alguns modos que funcionam com 3.3 volts, tá? Então ele acaba tendo que essa flexibilidade. Aqui tem o reset. Qual é a função do reset aqui no Arduino, né? Aqui é o reset. O reset no Arduino, ele tem a função de reiniciar o seu código. Então lá no código do Arduino eu tenho duas funções principais. Quais são elas? Quem lembra? O void setup e void loop. O void setup é a função que tem o objetivo de executar as configurações iniciais do seu projeto. E void loop é a função que funciona de forma contínua enquanto o Arduino estiver energizado. Então, esse reset, se você quiser, por exemplo, acontece às vezes, o Arduino travou. E às vezes não travou por um problema do Arduino, às vezes travou por um problema do seu código. Ou por um problema do Arduino também, mas na maioria das vezes o problema é código. Aí você, poxa, por que não está funcionando? Você dá um reset, para tentar entender o que aconteceu, tá? Então às vezes acontece de resetar. É pouco usado, mas muitas vezes você quer reiniciar as configurações básicas, né? E aí você dá um reset, tá? Aqui, como eu falei, ele tem 54 pinos digitais. Então, a grande vantagem do Arduino Mega é que você tem essa quantidade de pinos que você pode conectar vários sensores, vários módulos, botões, placas de comunicação. Enfim, você tem uma grande vantagem. Vários servos motores, né? Então, por exemplo, nesse projeto do robô com inteligência artificial, a gente usou 10 servos motores, né? Para controlar as garras, os braços, a cabeça, enfim. E aí você conecta o sinal, né? Então você tem essa quantidade total aqui de pinos. Algo muito importante a ser falado aqui nessa pinagem é o seguinte: enquanto aqui você tem aqui nessa pinagem aqui, você tem os pinos que funcionam aqui na digital e os pinos que funcionam também com PWM, tá? Aqui de 0 a 13. O que é PWM? Modulação com largura de pulso, não é? O que é que isso quer dizer? Que você pode esses pinos digitais eles fornecem 0 e 5 volts, que na verdade é nível lógico baixo, que não é 0 volts, é uma tensão próxima de 0, e nível lógico alto, que é uma tensão próxima de 5 ou até mesmo 5. Sendo que tem componentes que você precisa regular a tensão que vai para ele. Por exemplo, se você colocar nível lógico baixo no LED, o LED vai ficar apagado. Se você colocar nível lógico alto, o LED vai ficar aceso na sua intensidade máxima. Não é que ele vai queimar, mas ele vai ficar aceso na sua intensidade máxima. Mas às vezes você quer uma intensidade intermediária. Como é que você faz isso? Através do PWM. Às vezes você quer controlar a velocidade do motor. Porque se você colocar no nível mínimo, o motor vai ficar parado. Se você colocar no nível máximo, o motor vai funcionar na maior velocidade dele. E se eu quiser controlar a velocidade? Aí você usa o PWM. O PWM ele vai fazer vai alternar entre zeros e uns. E esses zeros e uns, ou seja, entre 0 e 5 volts, entre nível lógico baixo e alto, ele vai alternar numa periodicidade a depender da velocidade que você quer controlar. De forma geral, quando você faz essa variação entre 0 e 5, você está, na verdade, por exemplo, só para vocês entenderem, vocês lembram que eu falei de ciclo de onda, de período, eu não falei sobre isso? Que todo sinal tem um período, todo sinal que varia tem um período, um sinal senoidal, eu falei lá. Lembra não que eu falei da senoide? Que tem período, tem frequência, estão lembrados? Então, aqui ele não vai enviar um senoide, ele vai enviar um sinal quadrado, uma onda quadrada. E essa onda quadrada é 0, 5. Dependendo dessa variação dentro do período,
Por exemplo, vamos supor que o período aqui do PWM eu não lembro de cabeça aqui do Arduino, mas ela tem um período em milissegundos, o PWM do Arduino. Vamos supor que metade do período ele fica em 0 volts e a outra metade ele fica em 5 volts. Qual vai ser a tensão média? 2,5 volts. Então, na prática, o Arduino está fornecendo quanto? 2,5. Agora, se 75% do período ele ficar em 5 volts e o restante ele ficar em 0 volts, qual é a tensão que ele está ficando? A tensão média. 75% de 5 dá quanto? 375. Dá 375, né? Então ele está fornecendo 3,75 volts. Então veja que você consegue fornecer o quê? Tensões diferentes através da tensão média, tá? Então a grande função do PWM é isso. E tem um outro conjunto aqui de pinos, que é um conjunto de comunicação, tá? Um conjunto aqui de pinos de comunicação. E aqui é muito interessante. E é uma das grandes vantagens do Arduino Mega. Quando você quer comunicar entre placas diferentes, vamos supor que você quer comunicar o Arduino com esse módulo de reconhecimento de voz. Toda comunicação precisa o quê? Você precisa que a mensagem ela seja enviada, transmitida e o quê? Recebida. Sendo que o transmissor para enviar precisa de um canal de transmissão. E o receptor precisa de um canal de quê? De recepção. E vice-versa. Por exemplo, como é que você transmite informação para outras pessoas? Vamos supor que, por exemplo, nessa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu estou usando qual meio, qual canal para transmitir a informação? A voz, não é isso? E vocês estão usando qual canal para receber a informação? Audição. Então, a minha voz, a boca, ela é o quê? É o transmissor. E o ouvido de vocês é o receptor. E vice-versa. Então, cada elemento que está participando da comunicação precisa, né, de um canal de transmissão e um canal de recepção. Então, se vocês olharem aqui, sempre tem RX e TX. RX é recepção e TX é o quê? Transmissão. E aí você vai conectar o canal de transmissão no canal de quê do outro? De recepção do outro. Então sempre a ligação é invertida. Você conecta a transmissão de um na recepção do outro e a transmissão do outro na recepção do um, tá? Então você faz a conexão invertida. Qual é a grande vantagem aqui do Arduino Mega? Ele possui aqui, ó, quatro canais de comunicação UART serial. 4 canais de comunicação física, né? Que é RX0, RX1, RX2 e RX3. Qual é a vantagem? Que você pode conectar placas diferentes. Por exemplo, eu quero fazer a comunicação com o módulo de reconhecimento de voz. Agora eu quero fazer a comunicação com esse módulo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu trouxe o módulo serial MP3 Player. Ele não está aqui. Esse aqui é a carta de memória. Não está aqui não. Mas você pode fazer comunicação inclusive com outro Arduino se você quiser. Então você pode fazer troca de informações com diversos módulos, tá? Porque você tem vários canais de comunicação. É como se o Arduino Mega tivesse 4 bocas e 4 ouvidos. Então ele pode falar com 4 pessoas ao mesmo tempo e pode ouvir 4 pessoas, tá? Na verdade aqui são os módulos, são as placas de comunicação, tá? Então essa parte aqui de comunicação é muito interessante. Além disso, você tem aqui uma gama de circuito aqui, ó, de componentes eletrônicos soldados nessa placa. Esses componentes aqui ele tem várias funções. Por exemplo, isso aqui tem a função de receber uma alimentação de 9 volts. Oi? Não, aqui, ó, nesse aqui ele é uma alimentação apenas de 9 volts.
de 9 volts aqui. Você conecta uma bateriazinha, né? Você pode conectar aqui. Aqui na verdade, desculpa, aqui você pode conectar, aqui na verdade é a conexão do VN. Então ele pode receber de 6 a 20 volts aqui, tá? Aí tem fonte de 12 volts, você pode conectar aqui. Tem fonte de 9 volts, você pode conectar aqui, tá? Então aqui é a ligação com VN. Diferente da USB. A USB só pode receber 5 volts. Então aqui, ó, que é do computador. Inclusive, não tem nem como errar, né? Não tem nem como errar. Você conecta aqui, ó, e a USB é 5 volts. Se você colocar mais de 5 volts aqui, vai queimar, tá? Sendo que aqui é interessante. Aqui ele tem um pequeno conversor que faz com que esse microcontrolador, aqui é o Atmega 2560. No Arduino Uno você tem o Atmega 328 lá. No Arduino Nano você tem o Atmega 168. Então, como essa disciplina aqui é de microcontroladores, o Arduino não é um microcontrolador, ele possui o que? Um microcontrolador. O microcontrolador é o coração, é onde acontece todo o processamento. Então, esse chip aqui é um microcontrolador, tá? E esse microcontrolador ele precisa conversar com o computador para receber a programação, sendo que tem um chipzinho que faz a conversão de dados de USB para serial. Ou seja, como é que essa informação vai chegar aqui nesse chip? É esse carinha aqui que faz essa conversão, tá? Além de outros componentes aqui, tem reguladores de tensão, não é? Por exemplo, como é que sai 3.3 volts aqui? Tem regulador de tensão aqui, que faz essa regulação de tensão. E tem outros componentes, né? Como eu falei, de proteção contra sobrecarga. Por exemplo, se você encostar o GND, não faça isso, tá? Mas se você encostar o GND com o VCC aqui, a placa do Arduino desliga. Por quê? Proteção. Já diferente da Raspberry Pi, se você encostar, já é. Então por isso que eu gosto de usar o Arduino. Por quê? Porque é proteção a nível de hardware, tá? Ele protege. O Arduino é barato, a Raspberry Pi é cara. Então deixa ela trabalhando só com software, só com sistema operacional. E o Arduino trabalha mais aqui com os módulos, tá? Então essa é a placa Arduino Mega que a gente usa, né, que eu uso no projeto do robô com inteligência artificial, mas você pode usar em outros projetos, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o Arduino Mega? Não? Professor, no caso, se a gente quiser automatizar a casa, por exemplo, vai usar um Arduino para, por exemplo, controlar uma luz, uma lâmpada no terraço. Como é que faz essa ligação para a lâmpada continuar recebendo 220 volts no caso? A gente alimenta ela por um lado e controla ela pelo Arduino. Você pode controlar a lâmpada com o Arduino, sendo que você não pode conectar 220 volts direto no Arduino, porque como eu falei, o Arduino ele não é projetado para fornecer sinal, ou melhor, para fornecer potência, energia, e sim controle. Então como é que você faz? Você tem esse carinha aqui, que é o módulo relé. O módulo relé é o componente, né, que faz a interface de um circuito que funciona com a baixa corrente com outro circuito que funciona com uma corrente maior. Por exemplo, aqui eu controlo com 5 volts e do outro lado eu posso controlar a carga de até 250 volts aqui. Como é que funciona isso? Através do eletromagnetismo. Através de 5 volts eu energizo a bobina que tem aqui dentro. Você sabe o que é o módulo relé? Você explicou na aula da quinta-feira. Eu já expliquei, né? Então, é verdade. Então eu já expliquei já o que é o módulo relé. Então aqui energiza e aqui você tem uma chave fechando, tá? Com o módulo relé, que eu já expliquei, tá? Então não vou explicar novamente não. E aí você conecta a lâmpada aqui. Aqui eu tenho um comum, normalmente aberto, e outro contato normalmente fechado. E aí você faz a conexão da lâmpada aqui. Tá? Entendeu? Agora, e abrindo parênteses, tá? Para fazer esses controles de carga, o melhor caminho é você usar o Sonoff. Por quê? Porque quando você está trabalhando com a rede elétrica tem surtos, pode ter sobretensão. Então o sinal da rede elétrica você tem que ter muito cuidado. Então é muito bom você usar um componente que foi testado,
que foi aprovado, que é certificado, que é o Sonoff, né? O Sonoff ele é um módulo que faz interface, já é projetado para isso, já tem toda a proteção elétrica, né? Então, depois eu posso até trazer o Sonoff aqui para vocês verem, mas ele já é projetado para isso, para aguentar sinais da rede elétrica, surtos, ele já é projetado para isso. Se tiver um surto aqui, você pode queimar o relé pode deixar passar a corrente aqui para o Arduino, pode queimar o Arduino, tá? Então, apesar de assim, de eu já assim, ter feito isso, e não é que é errado não, tá? Você pode fazer. Eu quero controlar a lâmpada aqui de boa, pode fazer, vai funcionar. Sendo que você quer deixar lá e não quer se preocupar. O Sonoff, ele foi projetado para isso, tá? Beleza? O Sonoff não já é integrado ao comando também não? Ou é só o parte? O Sonoff, ele é o componente eletrônico que possui um relé, ou dois, dependendo se for Sonoff simples ou Sonoff duplo, e também ele possui um ESP826601, que acho que eu não trouxe, achava que tinha, aqui está aqui, ó. Não, aqui só tem o ESP32CAN, o ESP32DOT, mas não tem o ESP826601, não trouxe. O ESP826601 é o ESP que tem lá no Sonoff. Por quê? Porque ele se conecta com o Wi-Fi, então você já pode controlar pelo celular a carga. Já faz direto com ele, porque isso aí é tanta coisa, só com o Sonoff já consegue fazer. Já consegue fazer o quê? O que ele está querendo fazer controlar a lâmpada? Isso, então, por isso que eu estou recomendando, que é controlar cargas elétricas, né, de baixa tensão, e baixa tensão que a gente fala é 220 volts, tá? Porque tecnicamente a alta tensão aí tem o limite lá da NR10 que eu falo. Mas enfim, se você quer controlar a carga de 220 volts, mexer com a eletricidade mesmo, aí você usa o Sonoff, tá? Pronto, tá aí o Arduino Mega. Alguma dúvida sobre o Arduino Mega? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu porque a gente usa ele no corpo do robô para trabalhar com todos esses módulos. Qual é a principal explicação que eu dei aqui? Proteção. É a precaução de proteção, tá? E também tem outra razão que eu falei logo no início. Qual é? Consegue transmitir informação e receber para 4 canais diferentes. Receber por A Raspberry Pi também consegue fazer essa comunicação. Essa é a vantagem que ela consegue se comunicar com vários módulos. Mas tem uma outra que eu expliquei lá no início. As entradas analógicas. Entradas analógicas. Tem mais de 52. Né? Tem 54, de 0 a 53. Ou melhor, a entrada analógica tem 16, de A0 até A15. E entradas e saídas digitais, que nós chamamos de GPIOs, tem 54, de 0 a 53. Sendo que uma das grandes vantagens é porque o Arduino é uma plataforma que o que você quiser fazer tem biblioteca. Eu comprei um sensor tal, tem biblioteca para Arduino? Tem. Pode não ter alguém aqui no Brasil que fez, mas tem alguém lá fora que fez. Eu comprei um sensor que eu não tenho. Tem uma biblioteca, pesquisa o que tem. E isso economiza o quê? Tempo. E tempo, quanto é que vale o tempo? Se você quisesse agora ganhar 1 hora, né? Você já assistiu aqueles filmes que o pessoal compra cápsula de tempo, são aumentos ricos, vivem 300, 500, 1000 anos. Você já assistiu aqueles filmes de ficção científica, né? Que a galera compra o tempo. Só que compra o tempo é quem tem o quê? Dinheiro, né? Então veja o quê? Que se você economizar tempo, e aí é uma quebra de paradigma, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu vou gastar mais nisso. Mas você vai estar economizando o quê? Tempo. E tempo não tem preço. Você poderia estar economizando meia hora da sua vida. Porque a gente vive e não volta mais no tempo. Então o Arduino ele favorece isso. A gente tem uma grande comunidade de pessoas que já quebraram a cabeça, de pessoas que já fizeram a biblioteca, não é? Por exemplo, o projeto do robô inteligência artificial eu demorei 2 anos e meio para fazer, né? Então eu fiz todo aquele sistema de arquivos. Então não faz sentido você pode até também querer investir esse tempo aí, mas você pode economizar 2 anos e meio da sua vida, né? E detalhe, foi 2 anos e meio eu já sabendo mexer com o Arduino. Então eu tive que quebrar a cabeça ainda para fazer. Então, biblioteca não? Oi? Não tem biblioteca não? Do jeito que eu fiz não, de fazer essa associação tudo de forma automática. É porque assim, eu mostrei aqui, coloquei a garrafa, aí ele já fala que é a garrafa, mas
acontece várias coisas ali por trás, né? Tem a foto, tem que converter a foto para B64, tem que pegar o código da foto e jogar para a nuvem, aí depois recebe, aí faz todo o processamento, tá? Mas enfim, resumindo é isso, a gente usa o Arduino Mega porque é tempo, tem biblioteca para tudo, tá? Beleza? E mais alguma dúvida? Acho que é você que quer perguntar, né? Pergunta aí. Você tinha falado que acima da entrada que fornece pelo USB, ele queima. No caso, queima só essa entrada ou vai queimar todo o componente? Você pode queimar, no controlador pode queimar também só a entrada. Dependendo do... Porque assim, os 5 volts, grave isso, os 5 volts, a energia que você está colocando aí está indo para o microcontrolador. Então você pode queimar entre o microcontrolador e a placa USB, e a entrada USB, você tem um pequeno chip que eu mostrei aí, que é um conversor USB serial, que é também chamado de USB TTL. E aí ele e nada mais é do que o seguinte, isso aqui é a entrada o quê? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso é, qual é o nome dessa entrada aqui? USB. Isso aqui, USB. Sendo que essa entrada aqui dos componentes, eu tenho o quê? RX e TX. E são quantos fios aqui? 2 fios, TX e RX. Como é que eu poderia conectar isso aqui? Eu quero fazer com que o Arduino converse com essa placa aqui que só tem TX e RX. Não dá. Tem que ter um chip aqui que faça os dois conversarem. Tem um tradutor, né? Sendo que esse tradutor é mais a nível de hardware. Não tem nenhum protocolo de comunicação. É um conversor a nível de hardware. Para converter níveis de tensão e níveis de tensão e de corrente entre as portas. É um conversor a nível de hardware. Tá? Beleza? Pronto, eu vou passando no Arduino Mega. E aí agora a gente vai fazer esse projeto aí do reconhecimento de voz.